No imenso cenário dos conflitos mundiais, alguns confrontos conseguem capturar a atenção global pela sua intensidade e complexidade. A situação atual na Ucrânia é um exemplo disso, atraindo observadores dos quatro cantos do mundo. Hoje, vamos nos aprofundar no coração deste conflito, traçando os movimentos estratégicos e as reviravoltas inesperadas que definem este cenário atual. Imagine-se à beira da história, onde cada decisão pode inclinar a balança em direções inesperadas. As nuances de um campo de batalha dinâmico se estendem de Kursk a Kherson, com taxas de movimento e engajamentos em regiões-chave como Zaporozhye e o Donbas. Estas não são apenas linhas em um mapa, mas territórios onde estratégia e resiliência humana colidem. Navegando por este terreno, nossa jornada começa em Kherson. Aqui, o exército russo reuniu forças formidáveis, e os céus são animados pelo zumbido dos drones FPV e o rugido dos mísseis Lemur, lançados de helicópteros como o Ka-52. Condições climáticas difíceis adicionam uma camada de imprevisibilidade ao conflito. Enquanto o clima rigoroso prejudica as operações de drones, ele simultaneamente oferece uma vantagem estratégica, permitindo que as tropas russas façam desembarques ousados perto do rio Dnieper. Os restos da ponte Antonovsky permanecem como um testemunho silencioso das marés em mudança. Imagens recentes mostram soldados russos avançando entre as ruínas, sua presença uma declaração ousada na névoa da guerra. Esta incerteza se estende ao uso de pontes de pontão estratégicas, sugerindo potenciais manobras que poderiam redefinir as linhas de frente. O mau tempo serve tanto como um freio quanto como um escudo, complicando as operações de drones para os ucranianos, enquanto oferece cobertura aos russos na área cinzenta. No entanto, as forças russas conseguiram garantir posições, apesar das condições adversas, levantando questões sobre seu próximo movimento. Um ataque direto à cidade de Kherson é iminente ou é uma estratégia para desviar a atenção de outras frentes? Nossa atenção se volta para Zaporozhye, onde o ritmo dos desenvolvimentos é igualmente implacável. A aldeia de Piatikatki caiu sob controle russo, um ponto-chave que apoia a localidade estratégica de Dekov. A captura de Piatikatki não é apenas uma vitória tática, mas um símbolo da estratégia russa em andamento. À medida que as tropas avançam de Snihurivka para Dekov, a parte norte de Zaporozhye permanece sob controle ucraniano. Mas os avanços russos incessantes sugerem um aperto crescente nesta região vital. À medida que os holofotes se voltam para o Donbas, a paisagem é marcada por uma série de ganhos progressivos, mas significativos. O progresso do exército russo ao norte da recentemente capturada Novoshevat redesenha a frente. As forças ucranianas foram forçadas a recuar, executando uma retirada estratégica para consolidar sua defesa. Relatos da mídia confirmam esses desenvolvimentos, destacando o crescente hiato nas defesas ucranianas ao norte de Velika Novosilka. O avanço das tropas russas é implacável, garantindo posições e estabelecendo ligações através do rio Mokry Yaly, uma manobra estratégica que cimenta sua posição na região do Donbas. Este não é apenas um campo de batalha, mas um tabuleiro de xadrez, onde cada movimento e captura de área-chave são calculados. Os objetivos estratégicos que impulsionam o conflito são sublinhados pela captura de Novoshevat e o avanço em direção a Dnipro-Enerhodar. À medida que as forças russas avançam em direção a Chervony, os riscos são altos. Esta localidade, com suas ricas reservas de lítio, adiciona uma dimensão econômica aos objetivos militares, um recurso cobiçado por ambos os lados. Enquanto isso, uma declaração recente do presidente Putin nos permite vislumbrar negociações econômicas e cooperação com os Estados Unidos, tecendo uma complexa teia de interesses que transcende o campo de batalha imediato. Neste teatro de guerra, os céus são uma tela de poder militar. Drones e aeronaves russas dominam o espaço aéreo, alvejando posições ucranianas com precisão. O bombardeio incessante em regiões como Sloviansk e Kramatorsk faz parte de uma estratégia mais ampla para enfraquecer as defesas ucranianas, abrindo caminho para novos avanços. Os ataques aéreos combinados e as manobras terrestres incorporam uma abordagem abrangente de guerra, onde cada elemento é orquestrado para maximizar o impacto.
Ao nos movermos para a frente norte, os desenvolvimentos em Kursk chamam a atenção. Tropas russas penetraram em localidades-chave, capturando posições estratégicas com precisão calculada. A captura de Pogreb e Orlovka marca um marco importante, com as forças russas agora prontas para exercer pressão de várias direções. Tropas ucranianas, presas nesta rede de aperto, enfrentam uma encruzilhada crítica. Encontrarão uma maneira de se reagrupar e contra-atacar, ou a retirada estratégica é a única opção viável? O drama em desenvolvimento em Kursk é um microcosmo do conflito maior, um testemunho da natureza fluida da guerra moderna. Nas regiões do extremo norte do conflito, os eventos em Kursk não são nada menos que uma varredura estratégica. Aqui, as forças russas executaram uma série de avanços bem coordenados que redesenharam a dinâmica do campo de batalha. A cidade de Pogreb, outrora um bastião da resistência ucraniana, caiu sob controle russo. Esta vitória não é apenas um ganho territorial, mas um impulso psicológico significativo para as forças em avanço. A captura de Pogreb foi rapidamente seguida pela captura de Orlovka, destacando o impulso da campanha russa nesta região. À medida que as tropas russas garantem essas posições-chave, elas efetivamente apertam o cerco em torno das forças ucranianas restantes, que estão cada vez mais isoladas. A importância estratégica de Kursk não pode ser subestimada. Esta região é uma peça-chave do quebra-cabeça maior, um portal que pode potencialmente abrir novos avanços em territórios controlados pela Ucrânia. Líderes russos, incluindo o presidente Putin, deixaram claro que Kursk é inegociável, um sentimento ecoado pelos líderes militares no campo. A determinação em recuperar Kursk não se trata apenas de conquista militar, mas é uma declaração de orgulho nacional e necessidade estratégica. À medida que as tropas russas consolidam seu domínio sobre Pogreb e Orlovka, elas simultaneamente exercem pressão sobre as defesas ucranianas em Malaya Alina. A captura dessas localidades criou uma vantagem tática, permitindo que as forças russas exerçam pressão de múltiplas direções. As tropas ucranianas, agora enfrentando um oponente formidável em duas frentes, devem tomar decisões críticas em relação aos seus próximos movimentos. A possibilidade de uma tentativa de fuga é repleta de riscos, enquanto as forças russas continuam a apertar seu domínio sobre as áreas circundantes. O avanço recente para Novaya Sorokina atesta o impulso implacável da campanha russa. Esta localidade, um ponto estratégico-chave ao norte de Malaya Alina, representa o mais recente em uma série de ganhos que inclinam o equilíbrio de poder na região. A captura de Novaya Sorokina não só estende o controle russo, mas também serve para isolar ainda mais as forças ucranianas restantes. Para as tropas ucranianas, a situação é cada vez mais precária. As opções diminuem e a janela para uma contraofensiva bem-sucedida se fecha rapidamente. No contexto mais amplo do conflito, esses desenvolvimentos são indicativos de uma tendência mais ampla em diferentes frentes. As forças russas empregam uma combinação de assaltos terrestres, bombardeios aéreos e manobras estratégicas para atingir seus objetivos. O uso de pontes de pontão no sul, a captura de vilarejos-chave em Zaporozhye e o avanço implacável no Donbas sublinham uma estratégia coordenada projetada para esticar as defesas ucranianas e explorar quaisquer fraquezas. A situação em Kursk também destaca a importância da logística e das linhas de suprimento na guerra moderna. Com as forças russas avançando em várias frentes, um fluxo constante de suprimentos e reforços é crucial. A capacidade de sustentar operações de longo prazo fala ao planejamento e execução da estratégia militar russa. Para a Ucrânia, o desafio é interromper essas linhas de suprimento e encontrar maneiras de efetivamente contrariar os avanços russos. Enquanto continuamos a acompanhar os desenvolvimentos em Kursk e além, a pergunta permanece: qual é o objetivo final da campanha russa? Embora os ganhos territoriais sejam um objetivo claro, as implicações mais amplas do conflito sugerem um quadro mais complexo. Potenciais negociações econômicas, particularmente envolvendo reservas minerais, sugerem um futuro onde os resultados deste conflito se estendem muito além do campo de batalha. Os avanços russos em regiões ricas em recursos como o lítio incorporam a natureza multifacetada deste conflito, onde interesses econômicos se cruzam
com objetivos militares. O drama que se desenrola em Kursk e em outras regiões-chave nos lembra da imprevisibilidade da guerra. Cada dia traz novos desenvolvimentos, novos desafios e novas oportunidades. As decisões tomadas pelos comandantes no campo e pelos líderes nos corredores do poder moldarão o curso do conflito e, em última análise, o futuro da região. Enquanto ponderamos os próximos movimentos neste jogo de estratégia e sobrevivência de alto risco, qual é o próximo estágio desta história em desenvolvimento? A resposta está nas ações ainda a serem tomadas e nas decisões ainda a serem feitas. Enquanto o conflito na Ucrânia continua a evoluir, a narrativa é de resiliência e adaptação. As forças ucranianas, apesar de desafios consideráveis, permanecem determinadas a defender seu território. Os eventos ocorrendo em Kursk, Zaporozhye e no Donbas testemunham a complexidade da guerra moderna, onde tecnologia, estratégia e determinação humana se cruzam. Em Kursk, o avanço russo foi marcado por uma série de avanços estratégicos, mas a defesa ucraniana está longe de ser quebrada. Tropas posicionadas em localidades-chave como Malaya Lina estão se preparando para possíveis assaltos russos. A determinação das forças ucranianas é evidente em sua resistência contínua, mesmo diante do cerco e da pressão de múltiplas frentes. A questão permanece se eles podem montar uma contraofensiva bem-sucedida ou encontrar maneiras de interromper o impulso russo. O cenário em Zaporozhye é igualmente dinâmico. A captura de Piatikhatki e o subsequente avanço para Alkov sublinham a importância estratégica desta região. Os avanços russos foram rápidos, mas as forças ucranianas continuam a manter territórios significativos no norte. A batalha em andamento pelo controle dessas áreas-chave é crucial, pois pode determinar a capacidade de cada lado de projetar poder e influência sobre uma frente mais ampla. No Donbas, a situação é uma tapeçaria complexa de avanços e recuos. A estratégia russa aqui parece ser de incursão progressiva, garantindo posições-chave e aplicando pressão de forma incremental. A captura de Novo-Shevat e o avanço além de Burlak ilustram uma abordagem metódica destinada a enfraquecer as defesas ucranianas ao longo do tempo. No entanto, as forças ucranianas, familiarizadas com o terreno e apoiadas pelo suporte local, permanecem um oponente formidável. Sua resiliência e capacidade de adaptação às condições serão cruciais nos dias e semanas que virão. Em meio às manobras militares, o custo humano do conflito não pode ser ignorado. Cada avanço e recuo representa não apenas uma mudança no controle territorial, mas um impacto profundo na vida daqueles pegos no fogo cruzado. Histórias de perda, resiliência e esperança emergentes da região enfatizam a dimensão humana desta luta geopolítica. São um lembrete de que por trás dos objetivos estratégicos e táticas militares estão indivíduos, famílias e comunidades que se esforçam para navegar na incerteza que a guerra traz. Refletindo sobre os desenvolvimentos na Ucrânia, surge uma questão mais ampla. Quais são as implicações de longo prazo deste conflito? Além dos objetivos militares imediatos, a situação tem o potencial de remodelar alianças geopolíticas e influenciar padrões econômicos. A menção de potenciais negociações econômicas, particularmente envolvendo reservas minerais, sugere um futuro onde os resultados deste conflito se estendem muito além do campo de batalha. Recursos estratégicos em jogo, como o lítio, são integrais à economia global, especialmente em indústrias como tecnologia e energia renovável. Os eventos em andamento também desafiam a diplomacia internacional. As respostas das potências mundiais e alianças desempenharão um papel crucial em determinar a trajetória futura do conflito. Como a comunidade internacional escolhe se engajar, seja por meio de canais diplomáticos, sanções econômicas ou apoio militar, terá repercussões para o equilíbrio de poder na região e o cenário geopolítico mais amplo. Ao concluirmos esta exploração do estado atual dos assuntos na Ucrânia, somos deixados com um sentimento de antecipação e incerteza. O conflito é uma narrativa viva, seus capítulos se desenrolando em tempo real, cada dia trazendo novos desenvolvimentos e dinâmicas em mudança. A coragem e determinação mostradas por aqueles no terreno, seja na defesa ou no ataque, nos lembram do espírito humano duradouro diante da adversidade. Neste ambiente de alto risco,
o caminho à frente está repleto de desafios e oportunidades. As decisões tomadas por líderes, tanto militares quanto políticos, moldarão não apenas o resultado deste conflito, mas o futuro da região. Como observadores, somos deixados a nos perguntar: qual será o legado deste conflito? Como ele redefinirá o cenário geopolítico? As respostas a essas perguntas ainda estão para ser escritas, aguardando as ações e decisões que irão moldar o próximo capítulo desta história em desenvolvimento. Enquanto assistimos e esperamos, o mundo prende a respiração, antecipando o futuro de uma região na encruzilhada da história.